Oi estudante, tudo bem? Eu sou a Ju, professora de Biologia aqui do curso Enem Gratuito. Essa aula é sobre Introdução à Genética. Nela a gente vai discutir os principais conceitos sobre essa matéria tão importante para você gabaritar a ciência da natureza no Enem. Mas antes de a gente começar a nossa aula, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Vamos lá? O que é genética? Quando a gente fala de genética, a gente às vezes tem um certo arrepio, assim, porque parece uma matéria muito difícil, mas na verdade não é. Na verdade é uma matéria super interessante, super legal e que geralmente aparece no Enem. Então a gente tem que saber tudo sobre ela para não bobear em questão facinho que vai aparecer lá na tua prova, certo? Genética é o estudo dos mecanismos de herança de características biológicas de um indivíduo e de uma população. Ela começou a ser estudada por Gregor Mendel, lá em 1800 e pouco. Ele fez estudos lá no seu monastério com ervilhas e percebeu que as ervilhas tinham padrões de herança ao longo das gerações. Então ele fundou a genética, apesar de não conhecer basicamente nada sobre DNA, nem sobre a formação dos gametas. A genética mendeliana passou por um período de obscuridade depois de Mendel, onde ela foi pouco visitada pelos cientistas. Ela foi redescoberta no início do século passado, quando alguns cientistas começaram a fazer experimentos com drosófilas e atualizaram os conceitos mendelianos de genética. Bom, para a gente entender esse conteúdo, é importante, então, como eu falei lá no começo do nosso vídeo, entender alguns terminhos que vão aparecer ao longo da nossa conversa nas próximas videoaulas. Então vamos começar aqui. Primeiro, o que é gene? Gene é um trecho do DNA. Tem que lembrar, lá da nossa aula sobre DNA, que o DNA é um conjunto de várias sequências de bases nitrogenadas que vão formar o teu código genético. Trechos pequenos ou grandes desse DNA vão codificar algumas proteínas e, consequentemente, algumas características do teu organismo. Então, esses trechos são chamados de gene e são eles o objetivo do nosso estudo aqui na aula de genética. Quando a gente fala de genes, a gente tem também que lembrar de um outro conceito relacionado a eles, que são genes alelos. O que é um gene alelo? Botei aqui o terminho técnico, genes localizados no mesmo locus gênico de cromossomos homólogos. O que quer dizer isso? Lembra que quando a gente fala de cromossomos, a gente tem 46 no nosso cariótipo, no nosso conjunto de cromossomos da espécie humana. Esses 46 cromossomos formam 23 pares de cromossomos homólogos. Cada parzinho desse aí veio um do teu pai, um da tua mãe e formou o par de homólogos. Na maior parte das vezes, eles têm o mesmo tamanho, a gente chama eles de cromossomos autossômicos, que não tem relação com os cromossomos sexuais. Então, são 22 pares de cromossomos autossômicos homólogos que vão ter o mesmo tamanho e o mesmo formato. Os únicos que fogem a essa regra são os cromossomos sexuais masculinos, em que os cromossomos homólogos têm tamanho grande o X e o Y é pequenininho. Então, o que é um gene alelo, como a gente está aqui pontuando? Um gene alelo é um gene encontrado, dois genes encontrados no mesmo pedacinho, no mesmo local, nos cromossomos homólogos. Então vai vir um gene da tua mãe e um gene do teu pai localizado no mesmo ponto do parzinho de homólogos, beleza? Isso é muito importante para a gente entender depois a primeira e a segunda lei de Mendel. Depois aqui a gente tem que lembrar do outro termo chamado homozigose. Homo igual zigoto. O que quer dizer homozigose? É quando o indivíduo carrega para uma determinada característica genética alelos iguais. Ou seja, ele recebeu um alelo da mãe e um alelo do pai e os dois traduzem, tem genes, tem informações para a mesma característica. Por exemplo, eu tenho cabelos castanhos, o meu marido também tem cabelos castanhos. Para o meu filho foi um gene para cabelos castanhos, vindo de mim, e um gene para cabelos castanhos vindo do meu marido. Eles são genes alelos, porque ambos estão nos mesmos locais dos cromossomos homólogos, daquele determinado par, e o meu filho vai ser homozigoto para cabelos castanhos, por quê? Porque ele tem alelos iguais, genes para cabelos castanhos e ambos os cromossomos onde esses genes se encontram. Temos também a questão da heterozigose. O que é heterozigose? Hétero quer dizer diferente. Então, um indivíduo heterozigoto para determinada característica significa que ele tem alelos diferentes, ou seja, ele recebeu genes diferentes para uma mesma característica do pai e da mãe. Então, digamos que seja um casal que a mãe é loira e o pai
é moreno. Então a mãe manda um gene para cabelos claros para o filho e o pai manda um gene para cabelos escuros para o filho. Então esse filho vai ter dois genes, dois alelos diferentes para a mesma característica, por isso ele é heterozigoto. Além disso, outro conceito bem importante que a gente vai falar bastante nas aulas a seguir é o conceito de genótipo. Genótipo é o conjunto de genes de um indivíduo. Ele é constituído quando ocorre a fecundação que vai formar a gente. Quando juntou o espermatozoide e o óvulo, eles carregam 23 cromossomos cada um, juntando os dois dá 46 cromossomos, que vai trazer todas as informações genéticas que vão te formar. E por último, fenótipo. Aqui é muito importante prestar atenção nisso. Fenótipos são as características apresentadas por um indivíduo, tanto características morfológicas que a gente consegue visualizar, quanto também características fisiológicas. Essas características elas são determinadas principalmente pelo genótipo, ou seja, pelo conjunto de genes de um indivíduo. Só que não é só ele que vai fazer essas características aparecerem no indivíduo. Fatores ambientais também influenciam muito no genótipo, produzindo também características. Então, os fatores ambientais vão influenciar na expressão desse genótipo e também no período em que esse genótipo vai ser apresentado. Então, é importante que o Enem e alguns vestibulares gostam de fazer pegadinhas dizendo que o fenótipo é só expressão do genótipo, mas não, ele também interage com o ambiente. Por enquanto era isso. Não se esquece de continuar vendo as aulas de biologia aqui no nosso canal. Se tu tiveres alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu te ajudo. E nas próximas semanas a gente vai lançar aulas sobre genética, as primeiras e segunda lei de Mendel. Fique ligado e um beijo pra ti.